Isso, já começou a gravar, então coloca agora, tá? Regina, se puder colocar agora, a partir de agora, para a gente começar a gravar, tá bom? Que aí vocês colocam lá no chat autorizando, como sempre. Deixa eu só falar algumas coisas, vou falar uma coisinha antes. O Aldo, você tá me ouvindo? Você estiver me ouvindo? Só falando, porque essas disciplinas, a disciplina da semana passada, a aula da semana passada e essa de hoje, a gente não colocou em nenhuma das disciplinas, nós colocamos no primeiro campo, tá? O Aldo, você está me ouvindo ou não? Acho que ele não está me ouvindo. Só para eu ver depois direitinho, mas até o final da aula eu falo para vocês aonde que está, onde que a gente está colocando isso. Mas é naquela página de boas-vindas, vai estar escrito uma partezinha das aulas extras que a gente está colocando, tá? Porque às vezes algumas pessoas vão perguntar onde que está essa live de hoje, onde que está a live da semana passada, vocês não vão encontrar nas disciplinas, tá? A gente deixa nas disciplinas só as lives relativas a cada uma das aulas, certo? Como vocês sabem, né, o professor Flávio ele tá no congresso falando exatamente sobre a nossa pesquisa, sobre o que a gente está desenvolvendo, né, a questão da escola outra, os projetos dentro da educação básica, que começou com Hortolândia Americana, no curso 1, no curso 2 foi Hortolândia, Descalvado e Araraquara. Agora, além de Hortolândia, Descalvado e Araraquara, temos Santa Bárbara do Oeste e Limeira. Eu acho que eu não esqueci nenhuma cidade, né? Então, esse projeto está lá representando. E o trabalho, basicamente, é sobre a biografização. Então, numa das fotos, vocês devem ter visto uma senhorinha ali, é a Delohry, que é uma das autoras que a gente está trabalhando nesse texto, nessa disciplina 2. Tá? Então, por que eu pedi para fazer essa live? Porque a gente tinha uma temática básica para a gente falar, que a gente vai conversar, que eu vou falar para vocês sobre o TCC, e algumas pessoas ficaram apavoradas, Roberto, eu não vou conseguir participar da live, porque eu tenho HTPC, eu dobro, tem alguma coisa que eu não posso fazer, e o que eu faço? Né? Eu falei para eles, não tem problema, porque hoje eu só vou falar, vou explicar um pouquinho sobre essa questão de como vai funcionar o TCC, e mais para frente, vocês vão ser convidados, e aí vocês vão receber um formulário, com algumas explicações, e todos têm que preencher. Ou falando que quer fazer ou que não quer fazer, porque a gente precisa ter isso documentado. Tá? Principalmente porque, quando as pessoas que vão falar para a gente que querem fazer o TCC, a gente tem uma ideia da quantidade de pessoas, porque de acordo com o número de pessoas, a gente vai ter um número de orientadores para trabalhar com vocês. Tá? Além disso, a gente precisa da negativa, porque no meio do curso lá vocês vão falar, mas eu não fui convidada. Esse tipo de questão, não. Vocês foram avisados e vocês vão ter que preencher. Tá bom? Então eu estou falando isso aqui na live, para quem for ouvir, deixar isso aqui bem registrado. Só que durante a semana eu tive um contato com a Cláudia, que é diretora lá de Santa Bárbara do Oeste, e me falou que a grande maioria das cursistas, as professoras de turma, estavam com dúvidas sobre a disciplina 2, que a gente sabe que é uma questão teórica um pouquinho mais complicada, existem alguns conceitos mais difíceis de ser compreendido, né? E elas não estavam sabendo fazer as atividades. E a gente sabe, né, que quando tem um problema, alguma dúvida grande em uma cidade, né, não é uma coisa isolada. É algo que provavelmente está em todas as outras pessoas, só que às vezes as pessoas não se manifestam, ou às vezes ficam com vergonha, ou às vezes também algumas pessoas também não têm dúvidas, mas por conta disso, eu resolvi hoje tratar um pouquinho também sobre a questão dessa atividade e vou falar um pouquinho, basicamente, sobre alguns conceitos que a gente precisa compreender. Tá? Vamos lembrar, essas disciplinas, cada professor de turma, eu sou coordenador de turma, sou coordenador do curso, mas eu não domino todas as disciplinas. Mas a gente, com o tempo, com a leitura, a gente acaba compreendendo um pouquinho sobre a questão dessa temática.
Então eu conversei com o professor Flávio, falei, professor, eu vou acalmar o coração dessas pessoas, porque a gente sabe que muita gente fica um pouco apreensiva, ou começa a pensar em desistir do curso, porque fala, nossa, eu não consigo entender o que está acontecendo. E essa dificuldade que vocês têm é a dificuldade que todos nós temos, né? Eu tive que voltar a fazer uma leitura um pouco mais atenta desses textos, e tem coisa que eu não entendo, não adianta, tem coisa que ali é aquela coisa que eu não entendo. Então, quer dizer, faz parte para todo mundo. Isso não é uma questão retórica só, né? Ah, tá falando só para agradar. Não, isso é a realidade, tá? Então, eu vou tratar um pouquinho de uma forma bem genérica, não vou entrar em alguns conceitos mais complicados com vocês, mas eu acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho qual é o objetivo da disciplina, né? Qual é o objetivo, como que a gente pode enxergar isso e vocês conseguirem fazer as atividades, tá? Então eu vou falar, nessa primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dessa atividade, vou falar um pouquinho, vou detalhar algumas questões, vou falar um pouquinho de cada um dos textos, tá? E aí, claro, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser acrescentar alguma questão do seu próprio entendimento, é sempre bem-vindo, tá bom? Então, eu vou começar falando para vocês, eu só vou ler aqui, novamente, aqui, o que pede a disciplina 2, né? Só para vocês compreenderem. Faça uma síntese da disciplina, trazendo para o texto um diálogo com a sua formação profissional, com a sua prática e vivência na escola. Procure trazer pelo menos um dos textos da disciplina apresentando algum conceito e a forma como esse conceito pode ser relacionado com a sua prática. Então, o que vocês fizeram na disciplina 1? Na disciplina 1, vocês foram convidados a fazer uma autonarrativa. Não foi isso? É uma autonarrativa de formação. Né? Eu gosto até de narrativa, eu gosto de ser um pouco mais narrativa autobiográfica. Narrativa é o ato de narrar alguma coisa, auto é nossa, né? Bio, a gente está falando da nossa vida, e grafia é escrita. Por quê? A gente pode fazer narrativas, autonarrativas orais, né? Então, só para vocês entenderem bem essa questão. Então, eu estou falando de mim, eu estou narrando os meus eventos da minha vida, com um foco aonde? Na minha formação. Então, quando a gente, como vocês vêem no texto, o professor Flávio sempre pensa sobre isso, que não é uma terapia. Por que numa terapia? Quando você está fazendo uma terapia, né, você está falando sobre os eventos da sua vida, mas você está querendo, qual que é o seu objeto, qual que é o seu objetivo? E tentar trazer à tona alguns elementos internos para que você consiga resolver e consiga ter uma vida um pouco mais tranquila, ou pelo menos tentar. O nosso trabalho não tem nada a ver com isso. Apesar da gente usar as mesmas ferramentas, é um processo de quê? De internalização, de fazer com que vocês compreendam o processo formativo de vocês. E com isso, o que vocês vão fazer com isso? Vocês tenham essa reflexão e vocês consigam compreender como vocês aprenderam. Como que eu aprendi? Como que eu aprendi o que eu sei? Não é isso? O professor Flávio sempre faz essa pergunta. Então, essa questão é algo que está dentro dessa disciplina. Então, o que eu tenho? O que eu sei sobre isso? Então, eu estou tratando sobre uma narrativa de formação. E o que isso serve para mim? Ora, se você consegue refletir sobre o seu passado, como você aprendeu, você consegue enxergar o seu aluno de uma outra forma. Não é isso? Que é o que a gente busca fazer. Você traz essas reflexões da sua vida. Então, essa diferença entre o que é uma terapia e o que é uma formação tem que estar muito claro para vocês. Então, eu estou trazendo elementos da minha vida. Claro que quando a gente vai falar do nosso processo formativo, existe um monte de coisas no meio disso. Existem questões emocionais, existem questões de alegria, questões de tristeza, de raiva, de ira, de frustração. Não é isso? Isso faz parte da nossa vida. Claro que a gente traz isso, né? Algumas pessoas têm vergonha de mostrar essa narrativa, falar, eu estou me expondo porque tem muitas coisas íntimas, porque a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra, né? Mas o foco é que vocês compreendam, que vocês reflitam sobre a formação de vocês, certo?
Quando a gente está fazendo isso, o que vocês estão fazendo? Vocês estão criando a sua própria história. Mas as pessoas falam, mas pera um pouquinho, não dá não. Como que eu não tinha história? Não, a gente só tem história quando a gente narra a nossa história, quando a gente pensa sobre o que aconteceu, e a gente narra, a gente fala, a gente pensa sobre o que aconteceu. Por quê? A gente não consegue... Onde que está o passado na nossa vida? A gente não consegue buscar um lugarzinho lá. Então, quando você narra, quando você conta essa história para alguém, pode ser algo recente, pode ser algo antigo, você está fazendo o quê? Você está recriando o seu passado. É isso a história da vida? Não, é história de vida. Porque a vida é algo muito complexo, é muito grande, existe uma infinidade de elementos. Imagina, vocês tem gente que tem 40 anos, imagina você 40 anos, você que entrou na escola com 5 ou 6, você tem 35 anos para contar a sua história em 3 páginas. Olha, você não está contando a sua vida, não tem como você contar a sua vida. Você está contando etapas e algumas ideias, algumas histórias que você lembra. E vamos sempre pensar que é como eu penso hoje. Então vamos imaginar, nós estamos todos aqui na mesma live, todos ao mesmo tempo. Se eu perguntar no final da aula o que cada um lembra, o que cada um, se fosse contar a história da live, cada um ia ter uma história diferente sobre a minha fala. Mas não é possível, se o Roberto falou uma coisa e cada um está entendendo outra, por que a gente tem essa diferença? Porque a forma como a gente interpreta hoje o que aconteceu. Então, algumas coisas que foram muito sofridas na nossa vida, que para algumas pessoas ainda é dolorido falar sobre elas, mas daqui a um tempo você vai falar como se nada tivesse acontecendo. Por quê? A gente está narrando aquilo que a gente teve do passado. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque toda a perspectiva do curso é em cima disso. É em cima de trazer elementos da prática docente, da formação de vocês nas atividades. Então, na disciplina 1, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a autonarrativa formativa. Para vocês falarem, vocês não foram orientados a nada. Na primeira vez. Na segunda, vocês já começaram, os professores já começaram a dar umas dicas do que vocês podiam acrescentar, e vocês começaram a rechear um pouquinho mais. Agora, e a partir das outras disciplinas, vocês não vão fazer isso de novo. Mas vocês vão sempre relacionar os textos com as atividades, com a prática. Então, olha aqui, ó. Então, nessa parte do falar da disciplina, ó, procure trazer pelo menos um dos textos da disciplina, apresentando algum conceito, alguma ideia, e a forma como esse conceito está relacionado com a sua prática. Você pode fazer uma atividade que você busca o saber do aluno, certo? Você tenta relacionar isso com o que você vivenciou, né? Com a sua experiência de vida, como a sua experiência de vida, como a sua história, tudo que você trouxe, pode fazer com que você enxergue a atividade de uma outra forma. Então é isso que a gente quer que vocês façam. Vocês tragam a prática de vocês. Vocês vão estar trazendo esses elementos da vivência de vocês. A vivência o quê? Prática. Na sala de aula, mas professor, eu não trabalho na sala de aula, eu trabalho no apoio da secretaria. Olha, não tem problema. Você vai falar sobre essa questão. Como que a sua atividade do seu dia a dia, né, reflete algumas coisas do seu texto. Como que isso interfere? Porque a gente está lendo, está interferindo, e essas questões reflexivas não está refletindo simplesmente na sua relação com o aluno. Está refletindo na relação do coordenador, do diretor, do zelador, da merendeira, da secretária. Então, quer dizer, a gente acaba tendo vários elementos nesse termo, tá bom? Então, quando eu narro, quando eu trago todos esses elementos, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um projeto de si. O que é o projeto de si? O projeto de si é eu olhar para trás, né? É eu olhar para trás e ver toda a minha formação, a minha linha formativa. Quando eu olho para trás. Então, o projeto de si
é o passado. O projeto de vida é o que a gente joga para o futuro. Ou seja, se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente não vive o presente, porque a gente está sempre pensando no passado e está sempre projetando algo para frente. Você está dirigindo, mas você não está dirigindo o momento, você está vendo o futuro, que o cara vai virar na sua frente, que algum pedestre vai colocar, ou seja, a gente está sempre projetando o futuro. Certo? Então, são duas coisas distintas. Projeto de si, eu estou falando daquilo que passou, e aqui o projeto de vida é aquilo que eu projeto para o futuro. Então vamos imaginar. Qual é o projeto de vocês? Vamos pensar que a Cecília aqui, que eu estou vendo a Cecília. O projeto de vida da Cecília é chegar no final de outubro e estar com um artigo feito e aprovado numa revista 1, né, Marquinhos? Né? É o sonho de todos nós, uma revista bem qualificada, uma revista internacional. É o projeto de vida, você tem esse projeto, certo? Aí nós vamos chegar nessa data, em outubro, e aí a Cecília vai contar o projeto dela. Se ela atingiu ou não atingiu, mas ela vai falar sobre o processo dela. Quando ela estiver fazendo isso, ela está fazendo um projeto de si. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Alguma questão que vocês queiram falar, que vocês queiram abordar, ou vocês mesmos que trabalharam no curso, que foram cursistas, que queiram falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Pode falar. Caroline, eu estou vendo a Caroline. Caroline, alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Clareou, você quer falar alguma coisa também? Não, está clareando. Pode ir falando mais. Tá? Tá, eu Mais alguém? anotando. Tá. Mas era dentro dessa perspectiva que vocês estavam tentando? Você acha que está clareando o que vocês estavam pensando? Estou falando da Caroline, a Caroline é de Santa Bárbara e é uma das pessoas também que estavam com essa dúvida. Sim. Tá, então tá bom. Então essas questões precisam ficar claras para vocês. A gente está sempre relacionando a nossa prática, a nossa vivência profissional com alguma questão do texto. Você não precisa tratar exatamente sobre algum conceito, mas você pode trazer alguns elementos ali que você aprendeu, que foi tratado na live do professor Flávio. Olha, isso aqui eu consigo relacionar com a minha prática. É importante que a gente faça esse movimento. Deixa eu só ver, a Cláudia perguntou alguma coisa, espera só um pouquinho que eu vou. Sim, a gente pode tratar outras questões, mas sempre tratando sobre a prática de vocês, né? Sobre o que a gente está fazendo nessa disciplina, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com a questão da biografização, que é o quê? Que é a escrita de si, é da autonarrativa, é de você fazer uma reflexão sobre o que você passou, né? Então, a partir disso, você pode trazer outros elementos, né? A gente sempre pede para o aluno, o estudante, trazer algum elemento que leu, né? Para quê? Para que a gente amarre as ideias. Porque senão você começa a trazer, as pessoas começam a trazer coisas de fora e não focam no que a gente precisa. Qualquer curso é assim, né? A gente tem que fazer atividades, tem que tentar sobre as disciplinas. Mas pode ser assuntos trabalhados nas lives do professor, porque o professor, às vezes, ele entra em conceito, às vezes ele trabalha de uma forma um pouco mais ampla, ele deixa os conceitos de lado, não é? Então, vocês podem fazer isso, mas a gente tem que ter sempre em mente algum conceito, alguma ideia da forma como isso, né, está relacionado com a sua prática. Isso vocês têm que ter sempre em mente. Tudo que está sendo feito relacionado com a prática de vocês. Minha prática na sala de aula. Isso, geralmente, Cláudia, a gente pede 3 páginas para a pessoa poder fazer. Menos que 1h30 é complicado porque a pessoa não vai falar nada, tá? Mas é aceitável 1,5 páginas. A gente pede 3 páginas porque às vezes você tem mais espaço para trazer mais elementos, mas pode, 1,5 páginas, todos nós estamos aceitando 1,5 páginas, tá?
O professor sempre pede 3 páginas, mas a gente aceita 1,5 páginas, tá? Não vai por meia página, né? Ah, hoje eu fui na sala de aula, eu fiz uma atividade com o meu aluno, ele gostou e pronto. Não, né? Tem que trazer uma questão reflexiva sobre isso. Ah, o que eu fiz? O que eu sabia? Olha, quando eu aprendi, vamos imaginar, eu aprendi números. Eu lembro que quando eu aprendi números, eu aprendi com aqueles... A professora dava para gente, tinha um estojo de várias cores. Aí tinha um menininho que era o mais riquinho da turma, ele tinha um estojo com 36 cores. E nós fomos aprendendo por aquilo. Então, só que durante a sala de aula eu aprendi outra forma. Eu falei, puxa vida, eu fiz essa reflexão durante a minha aula, eu vou ter que ensinar números, vou ter que ensinar dezena para eles, e você lembra do que você fez. E aí você fala, puxa vida, eu posso fazer algo diferente. Eu posso tratar, porque ninguém tem um estojo de 36 cores aqui. Mas eu tenho um monte de papéis, de folhas, de giz. Eu posso trabalhar com um monte desses elementos, né? Então, eu posso fazer essa reflexão. Olha, eu fazia desse jeito, mas por conta disso eu mudei minha prática. Tá? Simone, pode falar. Tudo bem? Tudo bem. Eu só queria falar que é importante a gente... Todo mundo fica muito assustado, eu fui cursista da primeira turma, a gente fica muito assustado com os conteúdos. Meu Deus, isso é um bicho de 7 cabeças, o que é que eu vou fazer aqui? Mas o curso, a proposta é que a gente pare um pouco para refletir sobre a nossa formação, sobre a nossa prática. Nós, profissionais da educação, na nossa vida, a gente vive muito no automático e a gente não para refletir sobre como eu aprendo, como o meu aluno aprende, como eu vivo, como eu aprendi isso. Então, o curso, desculpa o barulho da filha aí atrás, gente. O curso e cada disciplina, eu acho que a ideia que todos nós temos que ter, ele vai te levar a uma reflexão. Sobre o quê? Você tem que se abrir para isso. Em cada texto, ele traz alguma coisa para te acrescentar, para você refletir sobre aquilo. E como isso se relaciona na sua vida, na sua prática? É simples assim, não tem muita coisa, assim, não tem mistério nesse sentido, refletir sobre a nossa prática, sobre a nossa vida. Então, não fiquem assustados, não, que é simples. Tá vendo? Vou falar o quê, né, Simone? É isso aí mesmo. Né? Às vezes, a gente acha que as coisas são um pouco mais difíceis. Elas são trabalhosas, a gente requer que a gente... Mas o ponto, é o que ela falou, é a reflexão. É que a gente trata, então, todos esses textos, as lives, o que elas estão buscando de vocês? A reflexão. Reflitam, apoiada em algum referencial teórico, porque isso às vezes falta para a gente. Né? Às vezes falta para a gente, mesmo imagina, você vai fazer uma atividade numa sala de aula, tem que ter um processo reflexivo sobre isso. Você tem que entender qual é o objetivo. Eu quero fazer uma atividade porque está aqui escrito no currículo. Não. Não é assim que funciona. Você tem que ter um objetivo. O que eu quero? O que eu espero do que ele aprenda? Eu sei isso, eu sei o que eu vou fazer. Primeira pergunta, eu sei qual é esse conteúdo? Ah, tá. Como que eu vou ensinar? Qual é o objetivo? O que eu espero que ele aprenda? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou entender? Também é um planejamento. A gente acaba planejando, mas não é um planejamento. É diferente o planejamento. Tá? Planejamento, você vai falar como você vai fazer o seu plano de aula. Não é isso que eu quero. Você pode até fazer uma reflexão a partir do seu planejamento, por exemplo. Você pode refletir a partir dele, pensar como que você aprendeu esse conteúdo, você sabe? Como que o aluno vai aprender isso? Como que ele vai saber essa questão? Né? Como que você se formou? Como que você aprendeu isso na sua vida? Como que você pode pensar nisso de uma outra forma? Tá? Então você não é um planejamento, ninguém quer planejamento de vocês ali. Mas você pode partir do seu planejamento. Não vai colocar planejamento aqui, não é isso. É uma questão reflexiva. Sobre o aprendizado do aluno, também pode ser uma reflexão sobre isso. Mas é sempre a reflexão sobre a sua prática. O aprendizado do aluno faz parte da sua prática? Não é? Como que a gente consegue fazer isso? A gente
Você está fazendo a sua parte e você tem que pensar se você está conseguindo. Aí você teria que ter o quê? Você teria que ter uma forma de avaliar essa questão do aprendizado. O que a gente pensa é a questão reflexiva do professor. É o que vem antes, né? O aluno que está ali, mas a gente está fazendo o quê? Está formando os professores. Então a gente precisa que vocês tenham essa reflexão. Não é a reflexão do aluno, é a sua reflexão, pode ser a sua reflexão sobre o aluno. Claro, isso pode, tá bom? E os textos, eu vou falar sobre cada um deles, talvez fique um pouco mais fácil para vocês compreenderem que tipo de reflexão, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa dessa parte? Não? Porque eu vou começar a falar um pouquinho sobre os textos especificamente e vou associar com isso. Oi, Adriana, pode falar. Roberto, é que eu acho que de repente uma clareada, que pelo menos é o que me ajudava muito nessas atividades, é o seguinte, cada aula, cada live, a gente coloca um fórum para que vocês possam discutir, para que vocês possam fazer inferências sobre aquele texto específico, sobre aquele assunto específico. E muitas vezes, quando você vai lá no fórum e lê tudo aquilo que você desenvolveu, toda a linha de raciocínio que você desenvolveu ao longo da disciplina sobre todos aqueles textos, isso acaba ajudando a gente a se localizar nessa linha do tempo. Por quê? Porque você vai escolher, né, aquilo que você gostaria de falar, qual é o objeto do que você gostaria de falar, e você vai desenvolver todo aquele pensamento em cima do que você já desenvolveu nos fóruns. Porque os fóruns, eles vão abordando tema a tema o que vai fechar a disciplina. Então, quando você lê exatamente o que você escreveu lá naquele acompanhamento, você vai conseguir alinhavar isso de uma maneira mais reflexiva. É até bom, porque a gente relê e a gente fala, nossa, eu pensei isso lá naquela primeira aula, mas eu acho que não é bem isso, acho que ajuda agora. Eu acho que ajuda, pelo menos para mim, era uma coisa que me ajudava muito. Eu relia todos os meus fóruns antes de refletir sobre a avaliação em si. É uma tática boa, né, Adriana, da gente pensar nas atividades, nos textos, escreve, sabe como que eu faço? Vou dar uma dica para vocês, como que eu faço para fazer fichamento de texto? Eu estou lendo os textos, eu pego a parte que me interessa ou a parte que eu entendi. Porque a parte que eu não entendi, eu deixo para lá. Numa primeira leitura. Né? Porque não dá para compreender tudo. E aí eu vou colocando as ideias e eu copio mesmo. Às vezes eu copio em digitalmente, mas outras vezes eu escrevo. Ultimamente eu tenho escrito bastante. Eu pego os pedaços e fico escrevendo, porque isso me ajuda. Porque quando você copia e cola, você pega ali, para escrever, você está pensando, você está lendo, escrevendo, você está aprendendo duas vezes, né? Então, os conceitos vão ficando um pouco mais fáceis na sua cabeça. Então, eu faço isso. Depois você pega esses pedacinhos, e o que isso aqui tem a ver com a minha prática? Né? Com a minha prática docente. O que isso aqui tem a ver? Porque todas as disciplinas vocês vão fazer essa pergunta. O que isso tem a ver com a minha formação? O que eu aprendi? Como que eu me formei? Como que eu posso... como é que é a minha prática? Como que eu vou relacionar isso com o que eu estou aprendendo? Tá? Vocês vão ter matérias mais para frente, disciplinas mais para frente, que vão trabalhar com a questão do Foucault, com a questão da tecnologia, com a questão da gestão, com a questão da coordenação, com a questão da arte também, que a gente vai ter. Né? A gente vai ter bastante coisa sobre isso, e vocês vão refletir sobre a vida de vocês na sua sala de aula. Eu vou dar uma live uma vez, vou fazer um spoiler, eu vou falar sobre música. Entendeu? E aí a gente vai tratar sobre essa questão, uma questão conceitual que eu vou levar para vocês, e como que a gente reflete sobre isso. Então a gente vai ter esse pensamento o tempo todo, tá? Então, isso daqui é importante. Mais alguém quer falar alguma coisa? O pessoal de Santa Bárbara que tinha me falado que estava com dúvida, pode abrir o microfone se quiser, pessoas também de outros lugares, não fique acanhado, pode me perguntar se não entendeu como que é essa questão da atividade. Eu vou falar um pouquinho sobre os textos, só para vocês compreenderem como que a gente pode relacionar com a atividade. Posso continuar? Tá. Então,
vamos lá. O primeiro texto, o que ele está falando? É a pesquisa biográfica ou construção compartilhada de um saber singular. Aqui, a Delohry está tratando sobre a pesquisa biográfica. Então, o que vocês fizeram, as narrativas que vocês fizeram, as narrativas autobiográficas que vocês fizeram, a gente pega... Não, estão tudo já feito, Fátima. Esses textos são todos os textos da disciplina 2. Lembra que eu estou fazendo uma pequena revisão para vocês entenderem a atividade da disciplina 2. Não, pode ficar tranquilo, tá? Não tem mais, não vou colocar texto novo nenhum, né? Senão aí vocês vão ficar aí, vocês vão me xingar no final da aula, né? Mas pode ficar tranquila, tá? São só os textos que a gente já está trabalhando. Então, esse aqui é o primeiro texto da disciplina. Então, esse texto, ela está explicando a Delohry como ela pega uma narrativa e ela transforma numa pesquisa científica. Então, ela está falando... Então, ali, o que ela faz? Ela traz todas as questões conceituais, os conceitos que ela está abordando, e ela está trazendo a questão da pesquisa biográfica. Para vocês olharem aqui, ó, eu tenho tudo bonitinho aqui também, ó, não sei se dá para ver. Ó. Tá vendo? Eu vou escrevendo citação por citação. E olha o que eu faço. Ó. Eu tenho o nome do texto, e aqui ó, eu coloco sempre a página, porque se eu for usar isso aqui como uma citação no meu texto, eu preciso colocar. Mas aqui, ó, o ser humano faz a experiência de si mesmo e do mundo em um tempo que ele relaciona com a própria existência. Certo? O ser humano faz uma experiência de si mesmo. O que ela está falando? Está falando sobre a questão da narrativa autobiográfica. O ser humano faz a experiência de si mesmo no mundo e do mundo, porque ele tá no mundo, né? Não está num lugar diferente. Ele está dentro do mundo. Então, quando a gente pensa que a gente está dentro do mundo, a gente está vendo todas as contradições, todas as coisas que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Questões familiares, questões de trabalho, questões emocionais, questões de contextos sociais, políticos, econômicos, culturais. Tudo isso é o nosso mundo e é o nosso tempo. Né? Está bem localizado no tempo que a gente está. Que ele relaciona. Então, quer dizer, eu estou relacionando todos esses aspectos do que eu vivi, né, com a própria existência. Ou seja, eu estou trabalhando com o quê? Eu estou pensando na vida da minha vida, naquilo que eu passei pela minha vida, o que eu entendo hoje sobre o que era, o que aconteceu no passado. Né? Então, algumas pessoas falam que a gente está reconstruindo. E é mesmo, às vezes a gente está reconstruindo, às vezes a gente vai falar sobre um dado fato que aconteceu na nossa vida e a gente romantiza, não é? Às vezes o negócio é uma coisa tão simples que você pergunta para a sua irmã do lado, você fala, imagina, isso é uma bobeira, não aconteceu nada disso. Mas para você, aquilo, a forma como você enxerga hoje é de uma outra forma. Então, a gente não está falando exatamente do passado, a gente está recriando, então é sempre uma recriação. Tá? Então, isso aí é uma coisa importante. Falei sobre essa questão desse texto. Oi, pode falar. Pode falar, Simone. Professor, pensando na prática, se eu tenho uma sala de aula agora no início do ano, a gente está sempre conhecendo as crianças, trabalhando identidade. Se eu uso esse texto como base para fazer a minha escrita, por exemplo, eu posso usar esse trecho que você usou como exemplo e falar um pouco sobre a experiência de como foi a recepção com as minhas crianças, por exemplo. Eu posso fazer isso na escrita? Como eu percebi que eles se identificam, como eu percebi que eles se reconhecem usando ou se relacionam usando esse trecho aí que você citou? Oi? Você fez Simone, eu fiquei... Eu saí, deu uma travada aqui, eu tive que sair e voltei, então eu não te ouvi. Você pode repetir? Eu repito. Eu falei que agora, no início do ano, agora a gente tem trabalhado bastante identidade, está conhecendo as turmas, quem está em sala de aula. Eu não sei se todo mundo, se estão todos em sala de aula, mas vou colocar uma situação hipotética aqui da minha realidade, que a gente está conhecendo a turma,
vendo como eles se relacionam, usando esse trecho que você citou desse texto, eu poderia começar a minha escrita, por exemplo, usando esse trecho, falando sobre como eu percebi que as crianças se relacionam ou se identificam. Eu poderia usar esse exemplo da minha vivência, da minha experiência, indo para a prática assim, de como escrever? Sim, sim, você pode, porque vamos pensar, quando você está colocando essa questão da identidade, isso é uma questão legal. O que você está fazendo com as crianças? O projeto de si deles, não é isso? Você está fazendo com que eles, claro que de um outro nível, né? Mas você está fazendo com que ele se relacione quando ele nasceu, quem são os pais, quem é a família, como ele era, né? Quando era bebê. Então, né, algumas atividades que você faz fotos em diferentes etapas. O que você está fazendo? Você está construindo a história, você está fazendo com que a criança construa a história dela. Isso é uma atividade que você pode fazer. Você tá fazendo uma reflexão sobre isso. Claro que aí você pode colocar outros elementos, você pode colocar a sua percepção sobre isso. Exatamente, que é o que a gente pode. Mas é uma atividade que você pode utilizar, sim, com certeza. Eu quis colocar essa situação para usar um exemplo, para que as pessoas perceberem como a gente pode, na prática, usar os textos que estão aí Exatamente, exatamente. E você pegou simplesmente um texto que eu copiei exatamente do artigo da Delohry, que é o artigo da disciplina 1. Tá? Exatamente. Mauro? Eu gostaria de complementar, né? E o que a Simone falou, né, que eu achei interessante. Eu acho, olha só, que é uma dica legal, muito boa, que é assim, a partir do momento que você está refletindo, né, entre a sua prática, né, e você já relacionou ao texto, né, eu acho que aí vai desenrolar, que é isso que o professor Roberto falou. Eu achei interessante isso que você falou. Então, assim, tenho a minha prática, nós estamos falando sobre a relação do saber, né? E qual é a minha relação, a minha história, a minha autonarrativa mediante isso? E você já fez esse link interessante, que é, você já refletiu sobre a prática, sobre o saber, né? E fez um link com o texto. Eu acho que isso é muito interessante, é muito bom, né? Eu acredito que todos concordam aí comigo e com a Simone. Isso eu estou vendo a Claudirene. Deixa eu ver, Claudirene, o que você está escrevendo. Sim, mas então, a gente tem que pensar, só tomar cuidado que não é uma atividade. Foi o que a Simone colocou. Você está fazendo uma atividade, ela citou uma atividade, mas não é para a gente descrever a atividade. A gente tem que ter um processo reflexivo sobre essa questão, né? Como que eu enxergo essa prática? Como que eu estou fazendo isso com o meu aluno? Como que eu aprendo isso? Como é que ele aprende? Então, quer dizer, é um processo reflexivo. A gente não pode esquecer, se eu fico batendo nessa tecla da questão da reflexão, porque é isso mesmo, você vai refletir sobre a sua prática. Então, você está fazendo essa atividade com os seus alunos, por que você está fazendo essa atividade? Né? Como que eu posso, qual é o objetivo dessa atividade? Como que eu posso pensar nessa atividade? Como eu aprendi? Como eu sei isso? Como que eu posso fazer essas questões? Né? Então, a gente tem sempre esses elementos que a gente pode utilizar. Não tem nada que vocês não possam fazer. Lembra que as atividades de vocês, não, elas são corrigidas, elas são avaliadas, mas não são quantificadas. Vocês não vão falar, não, está certo, está errado. Não, o que os professores vão fazer, olha, você pode abordar alguma outra coisa. Claro que não vai aparecer com plano de aula ali, meu plano de aula, não é isso. Plano de aula não é uma reflexão. Você pode refletir sobre uma prática, que é isso que a gente precisa. Tá? Aqui, só mais um outro texto que eu coloquei aqui também, um pouquinho para vocês entenderem sobre a questão da atividade biográfica, é falar da maneira pela qual cada um de nós nos apropriamos do que vivemos, experimentamos, conhecemos, pela qual nos transformamos precisamente em experiência, em vivência. Não é? Então, o que ele está dizendo aqui? É como é falar de maneira cada qual um de nós nos apropriamos do que vivemos.
Então, quer dizer, você está refletindo sobre o seu passado, você está pensando sobre isso, e aí você faz a maneira como cada um de nós nós apropriamos daquilo que nós estamos vivendo. Né? Experimentamos, conhecemos, pelo qual nos transformamos em experiência. Ou seja, no processo que a gente é hoje, no processo formativo. Tá bom? Então, não vou me aprofundar nessa questão da temática, mas só para vocês compreenderem que nesse texto ele traz, porque nele você tem vários conceitos teóricos que vocês podem utilizar para você entender o que é uma biografia, o que é uma narrativa autobiográfica, quais são os elementos que ela está buscando que venha à tona na vida de cada um de vocês. Tá bom? Posso seguir? Pode falar, Francis. Professor, essa que o senhor está falando é a 4, certo? Essa última, não é isso? Francis? Entendi. Isso. Pode falar. Ela está falando, mas está muito baixo. Não estou te ouvindo. Eu também não estava te ouvindo aqui. Eu tive que pôr o fone para ouvir. Mas eu não estou te ouvindo. Não sei o que é, então. O que está acontecendo na transmissão? Olha, quando você aproxima, acho que do celular, eu consigo te ouvir. Estou bem pertinho. Tá. 2 dedos. Dá para ouvir ou não? Não, eu não estou conseguindo. Mauro, você está me ouvindo? Mais ou menos. Mais ou menos. É isso que o professor Roberto está falando, ou é a 4ª atividade? É isso? Autoverificação? Ela está perguntando se é a 4ª atividade. Isso que você... Isso, é a atividade final, isso. Tá. É a atividade final, sim. Mauro, por favor, transmita para ele, então. Eu coloquei tudo em folha. Deu 3 sulfite e meia, mais ou menos isso. Eu comecei praticamente desde quando eu nasci. E vim contando a experiência que eu tive na escola, no ginásio, até chegar onde cheguei. É isso que ele quer? Ela disse que foi a narrativa dela, ela foi desde o nascimento, foi abordando esse aí até se é isso que você quer. Sim, é isso, exatamente. É exatamente o que a gente quer, que você trate do seu processo. Pela experiência que eu passei na escola, no ginásio, Isso. que era a minha época, até chegar a pedagogia que eu fiz, a pós que eu fiz, aonde eu estou. É isso que ele quer? Isso, exatamente. E a sua prática, você pode falar um pouco também, uma parte, sobre a sua prática na escola também. Quer dizer, você está falando sobre isso e você dentro da escola também. Então, essa é a primeira atividade, a narrativa, né? Isso sim. A autonarrativa da primeira disciplina é isso mesmo. E a 4 dá 2? A 4 dá 2 é isso que eu tinha falado, que você vai trazer alguma reflexão a partir do seu projeto de vida. Você vai pensar na sua prática docente, na sua prática e como que você vai relacionar isso com alguma vivência que você tem na escola. Eu adulta já. Não ouvi. Você mexeu aonde? Eu adulta já, no caso. Ela adulta já? Sim. Já sua prática docente. Pode fazer sua prática dessa semana, do meio da semana passada. Tem que ser de agora, sim. Tá bom? Mais alguma questão? Mais alguém? Não. Então, vou seguir. A disciplina 2, o professor estava falando sobre a questão da formação de adultos confrontada pelo imperativo biográfico. O que é esse texto? Nesse texto, o Dominicê ele está trazendo todas as questões que a gente tem na nossa formação. Ou seja, nós estamos localizados num tempo, num espaço físico, dentro de um contexto social, econômico, e todas as contradições, todas as dificuldades que a gente passa por isso. Né? Então, todos esses elementos, todas essas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, não é?
ele faz com que a gente forme. Isso também nos forma, não é? A gente forma de forma diferente. Nós temos uma pessoa se formando de maneiras diferentes, porque elas estão em contextos diferentes, né? Nós estamos em contextos históricos e contexto social. Eu aprendi com a professora Raquel, falou na leitura, eu não entendi a sua... Tem uma pergunta aqui, eu não entendi o que ela falou. Eu aprendi com a professora Raquel, falou na leitura, foi o início para mim. É isso mesmo, eu não entendi direito o que você quis dizer aqui, tá, Maria? Ô, Roberto, tem uma continuação do diálogo, começa antes. Tá, então é por isso. Aonde está? Eu não sei se você chegou a sair, se foi antes. Eu acho que eu não peguei aqui, não. Para mim só tem essa parte aí, não. Você quer falar sobre ela para mim? A Maria está aí. Você quer falar, Maria? Você levantou a mão? Pode falar. Então, eu usei como base aquilo que a professora Raquel falou. Então, eu estava na dúvida também como fazer. Aí eu fui assistir a aula lá com ela explicando como foi a vida dela, até ela chegar, né? Então, foi uma luz, assim, deu uma clareada na ideia e eu consegui levar. Então, compartilha com seus colegas. Tá. Pode ser? Pode ser. Pode falar. Então, eu falei ali da vida, de como foi, né? Através do que a professora Raquel fez na live. Eu assisti a live e foi um modelo para mim. Um modelo, assim, me ajudou, inspirou, me deu umas ideias do que eu queria fazer. Entendi. Entendeu? Tá certo. Me clareou as ideias. Tá certo. Você assistiu novamente a live, né? Isso. Fui lá, vi tudo de novo, devagarinho. Tá certo. Tá bom, obrigado, viu, Maria? Nada. Agora eu compreendi. Estava ali, não tinha visto, não tinha que estava, não estava entendendo. Tá bom. Tá? Ó, então, aqui, da mesma forma, vou trazer algumas citações do Dominici. As dificuldades que vivemos em vários campos da nossa vida, causadas pelas dificuldades, né, que a pós-modernidade nos dá, a questão da tecnologia, a questão do neoliberalismo, todas essas questões que a gente está vivendo hoje, né? Todas essas questões que afetam diretamente a nossa vida. Transformações sociais pelas migrações, pelas mudanças de grupos sociais que a gente tem hoje em dia, a gente tem um número cada vez maior de imigrantes. Então, todas essas relações sociais faz com que a gente mude a nossa formação, né? Aí ele traz aqui também a pluralidade biográfica, experiências, contextos sociais, políticos e econômicos, culturais, religiosos, regionais, questões individuais, como se cada um processa o contexto e constrói a sua subjetividade. Então, nesse texto aqui, ele está falando sobre o momento histórico que a gente vive e todas essas dificuldades que a gente passa e como isso influencia diretamente na nossa vida. Então, isso também é uma questão reflexiva, não é? Você pode compreender, por exemplo, você vai falar, puxa vida, uma compreensão, puxa, como é que eu vou manter meu aluno atento se ele só quer saber do celular? Né? Isso é uma reflexão. Como é que eu vou tratar com isso? O que eu vou fazer? Não, vou deixar os celulares para eles ou vou negar totalmente isso? Como que eu trato isso? Né? A gente tem que compreender esse contexto que a gente vive, que é o contexto, que o nosso contexto é diferente do deles, né? Às vezes a gente vê crianças, eles têm uma habilidade, um conhecimento sobre a questão da tecnologia diferente da nossa, não é uma questão biológica, né? Eles nascem, eu lembro que quando eu nasci, a gente não tinha nada disso, a gente tinha televisão preto e branco, tinha que mudar a sala, era uma outra realidade. Eles já nascem que todo mundo tem um celular, então eles aprendem desde cedo, e é algo muito interessante para eles, porque é tudo muito bonitinho, é colorido, não é? É interativo, tem vídeos, eles podem fazer o que eles quiserem. É uma forma de a gente refletir sobre essa questão. Mas outras questões também que estão ali dentro, né? Às vezes eu encontro muita gente falando, porque as crianças antigamente respeitavam mais os professores e hoje elas não respeitam. Será que isso acontece dessa forma realmente, como a gente imagina? Será que é algo simplesmente assim? Ou quais são os elementos que influenciam isso? O que tem no meio disso? Mas não, hoje em dia nós temos uma legislação
que proíbe. Olha, mas por que isso foi proibido? Será que antigamente não existiam os excessos? Então, para corrigir os excessos, a gente acaba criando um mecanismo que faça com que a gente proíba certas coisas. Então, a gente acaba mudando culturalmente. Então, é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre o nosso contexto, sobre o mundo social que a gente vive, sobre a escola que a gente vive, que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes o contexto social, econômico e cultural do nosso aluno não é o mesmo que o nosso. Não é? Às vezes você pode ver até principalmente quem trabalha em bairros da periferia. Eu jamais vou aceitar que meus alunos escutem funk. Mas por que não? Né? Quer dizer, a gente acaba criando valores, porque nós não somos daquele contexto. Então a gente precisa fazer isso. A gente vive num mundo que tem uma diversidade cultural muito grande e a gente precisa compreender isso. Então é isso que ele está trazendo para a gente. Então é isso que a gente pode fazer essa reflexão. Tá? Mais alguma questão sobre esse texto? Alguém quer falar alguma coisa? Roberto, Oi? Não, passou ali a Ana Carolina de Lima Cardoso, ela fez uma pergunta ali. Posso ler? Pode, por favor, Mauro. Eu sei que isso não é assunto da live, mas, Roberto, se puder nos orientar depois, queria saber como nós, tutoras, né, tutores, vamos ler esses trabalhos. Caso o trabalho não tenha referências com os textos, pedir para colocar. Se tiver apenas uma parte relacionada, pedir para colocar mais. Normas da BNT gerais e de citação será exigida? São essas minhas dúvidas quanto à tutoria. Desculpe atrapalhar, grata. Não tem problema não, Ana. Sobre a questão da BNT, eu acho que sempre vale a pena a gente orientá-los, porque muita gente não sabe como é que escreve, como é que funciona. Eu acho que sempre vale a pena. A gente vai fazer uma live mais para frente, eu vou mandar o material para vocês, mas é algo que provavelmente vocês já sabem. Eu acho que vale sempre a pena a gente ensinar, mesmo questão de, às vezes, desde que seja de uma forma educada, né, que uma coisa difícil da gente fazer correção de texto, correção textual mesmo, né, quando a pessoa escreve uma coisa errada, mas desde que seja uma coisa que não seja algo que você expõe a pessoa, eu não vejo nenhum problema, mas você pode colocar. Sobre a questão de como avaliar, vocês vão avaliar a partir do que eu estou falando aqui, entendeu? A partir do que foi feito na live. Eles têm que ter uma reflexão sobre isso. Né? O que vocês podem pedir é falar para eles, olha, que você poderia trazer algum elemento mais sobre isso aqui que eu achei interessante. Então, é nesse viés, Ana, que vocês vão fazer a atividade, que vocês vão fazer a correção. É baseado no que a gente já tem, do que a gente vai fazer. Sempre numa questão de reflexão do auto, né, do projeto de si do professor, da prática dele, sempre trabalhando, pensando nesses elementos. Né? Então, vocês vão ficar sempre à vontade para isso. Quando vocês tiverem realmente dúvida, vocês podem me perguntar. Né? Aí a gente fala, olha, dá para fazer, aceitar, você pode perguntar, mas você pode sugerir que ele aborde uma outra questão. Tá? Mas é difícil mesmo, viu? Vou te falar. É difícil fazer e é difícil corrigir, porque são tantas variáveis que a gente pode colocar nisso, mas desde que tenha uma questão de reflexão. Tá? Mas ele não colocou nenhuma citação do texto. Mas ele tratou sobre o que foi tratado ele colocou sobre o que nós tratamos nos textos ou nas lives, tudo bem. Tá? Mesmo que não esteja textualmente ali, ele pegou a ideia, que é isso que é mais importante. Tá bom? Não sei se eu te respondi, tá, Ana? Mas se tiver mais dúvidas, você pode me chamar lá também, tá? A gente conversa. Respondeu sim, obrigada. Nada, imagina. A aula 3, ele traz sobre a questão do ateliê biográfico. Só que a questão do ateliê biográfico, ele é uma atividade biográfica muito importante, mas conceitualmente ele traz quase que os mesmos elementos que eu tratei desde o começo. Então aqui um texto, por exemplo. A prática de história de vida e informação fundamenta-se sobre a ideia de apropriação que o indivíduo faz da sua própria história ao realizar a narrativa. Então, o que eu estou fazendo?
eu estou pensando no que passou na minha vida, eu estou me apropriando de algum elemento, né? E estou criando a minha própria história para realizar a narrativa de vida. Então, essa questão da apropriação que a gente está fazendo. Mas espera aí, mas a vida era minha, como eu estou me apropriando? É diferente, porque você está narrando, você está racionalizando sobre o que você viveu. Então, você está se apropriando novamente desse fato que aconteceu na sua vida. Ó, a vida contada não é vida. A narrativa não entrega os fatos, mas as palavras. A vida recontada não é a vida. Então, isso é muito importante. Eu não estou falando da minha vida. A nossa vida é algo muito mais complexo do que isso. Nós estamos trazendo alguns elementos. Tá bom? Tá? Então, basicamente, esse texto aqui, eu falei para vocês o tempo todo, na questão do projeto de si. E o último texto que ele traz é a construção biográfica e a educação de si, que fala também, novamente, sobre a questão da narrativa, do processo biográfico que vocês estão fazendo. Então, se a gente pudesse fazer uma peneira de tudo, eles estão mostrando elementos para vocês de como que é uma autonarrativa, quais são os elementos, o que importa na hora de você escreverem. E é isso que a gente precisa que vocês coloquem nas atividades. A narração é o lugar no qual o indivíduo toma forma, no qual ele elabora, experimenta a história de vida. Então estava ali guardadinho, né? A formação de vocês estava ali guardadinha, ninguém, né? E aí vocês são levados a pensar sobre isso. Como foi a Simone que falou, né? Que a nossa vida, não sei se foi Simone, Adriane, que a gente entra no automático na sala de aula. Não é isso? Muitas vezes você está fazendo certas coisas que você nem sabe por que você fez. Não é? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento de pensar, de refletir no nosso processo, a gente começa a fazer esse movimento com as nossas próprias práticas. Né? Então, a narração é o lugar no qual o indivíduo toma forma, no qual elabora e experimenta a história da sua vida. Aquilo que ele passou. A outra, a narrativa autobiográfica, instala uma hermenêutica da história de vida, isto é, um sistema de interpretação e de construção que situa, une e faz significar os acontecimentos de vida como elementos organizados do interior de um todo. Ó, vocês podem ficar tranquilos que depois eu disponibilizo essas citações que eu fiz para vocês, tá bom? Ah, só falei agora, né, Carol? Só agora que eu falei isso, né? Tá, mas pode ficar tranquilo, eu coloco depois, eu separo todos os textos, coloco essas citações que eu coloquei, que elas são derivadas do texto. Tá? Então, todas elas estão falando da forma que a gente está fazendo a reflexão entre a gente. Tá bom? E isso ligado à atividade. Vou ler de novo. Faça uma síntese da disciplina, trazendo para o texto um diálogo com a sua formação, ou seja, você vai falar sobre a sua história de vida, você vai pensar sobre o seu projeto de si, formação profissional com a sua prática e vivência dentro da escola. Você lembra disso? Procure trazer pelo menos um dos textos, ou algum assunto tratado em um dos textos da disciplina, apresentando algum conceito e a forma como esse conceito pode ser relacionado com a sua prática. Pode deixar. O que a Adriana colocou aqui, que eu não. Deixa eu ver aqui, peraí. É para escrever, por favor, o que, Adriana? Eu não entendi. Às vezes eu não estou acompanhando aqui. Se alguém puder depois me ajudar lá no chat, pode me falar, tá bom? Ah, não, o texto que eu estou falando, ele tá, é o texto, é a atividade. Se você entrar no Moodle na atividade, é o que está sendo pedido na atividade. Tá? Ali está escrito. Eu estou simplesmente falando o que está lá escrito. Tá bom? Isso, a Ana tá colocando de volta. Mas está lá no Moodle, tá? É a atividade da semana 4 da disciplina 2.
Ficaram mais confusos ou não? Ou ajudou? Silêncio? Olha, os filmes, Andy, você pode utilizar, porque os filmes eles também estão relacionados, né, a cada uma das disciplinas. Pode. Alguma questão ali que te chamou a atenção, que você queira tratar na sua atividade, pode trazer também, não tem nenhum problema não. Tá? Apesar da gente não ter tratado dos filmes em nenhuma das lives, mas ele entra como material de apoio. Tá? Mas olha, fiquem tranquilos, tranquilas, porque é algo complexo para a gente entender logo de cara. A gente vai lendo, mas você vê que a Simone que falou aqui, a Simone ela foi cursista, ela foi da primeira turma. Ela trabalhou na segunda, ela trabalhou na terceira também. E estamos sempre lendo esses textos. Então, é algo que a gente vai conversando, tira dúvida. Os fóruns, eles ajudam muito também a clarear algumas ideias. Então, às vezes, vocês têm dificuldade de ler, de entender o que vai fazer. Lê os fóruns, vai lá no fórum, vê o que está sendo discutido. Né? Isso eu acho que ajuda bastante para a gente conseguir organizar e entender sobre como a gente vai escrever. E os tutores, os professores de turma também eles estão aí para te ajudar a fazer isso. Né? Ô Eliette, eu vou continuar, viu? Não acabou a live, não. Fica aí mais tempo aí, pode ficar, que agora eu terminei, ficou um pouco mais longo, né? Porque vocês acabaram tendo mais dúvidas, eu acabei me estendendo um pouquinho mais, mas eu vou falar sobre o TCC, tá? Então não vai embora não me abandone. Professor Roberto, a Indy também perguntou assim, ó, mas ficaria mais completo se eu relacionar com quais dos textos, então? O que você achar que tem que estar mais relacionado, ou aquele que você mais tiver algo em comum. Quer trabalhar com os 4, quer trabalhar com um só? Isso é uma coisa individual, eu não sei sobre o que você vai tratar. Entendeu? Vamos pensar, se você vai tratar sobre a questão das dificuldades de ser um professor, das dificuldades que a gente tem em relacionamento com as crianças, por exemplo, uma questão reflexiva, você pode usar o texto do Dominici, certo? Se você vai tratar sobre o projeto de si, sobre algumas coisas, você pode tratar no texto 3, que sobre o ateliê biográfico, ele trata mais sobre isso. Você vai falar sobre a questão da narrativa, de como você pode pensar sobre sua formação, você pode usar o texto 1. Então vai depender de qual deles. Você pode trabalhar com os 3, com os 4, pode trabalhar com 2, não tem. Isso daí é você que decide, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar tranquila, tá, Eliette? Tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal que trabalhou ano passado, Marquinhos, Mauro, que eu não sei quem mais está aqui. Deixa eu ver, Adriana. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui do curso passado. Ô, Roberto, Oi. Uma coisa, eu posso estar errada, eu não sei das outras turmas, mas eu andei olhando aqui os participantes e eu percebi que muitos dos participantes estão entre aqueles que nós entramos em contato na semana passada, que estavam afastados do curso nessa segunda disciplina e que estão tentando retomar. Então, talvez por isso, algumas perguntas, eu acho que vale a pena a gente relembrar para eles. Gente, o que o Roberto está falando é sobre a disciplina 2. Então, entrou no Moodle, disciplina 2, os textos vão estar na semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4 da disciplina 2. É desse assunto que o Roberto está tratando para a atividade final. Então, assim, sempre lembrem das abas, né? E também teve período de férias faz a gente esquecer como funciona. Então, vale a pena fazer uma recapitulação só para colocar todo mundo no mesmo ponto, tá? São esses textos que a gente está usando para o desenvolvimento dessa atividade final. E tudo isso que a Ana colocou aqui, o enunciado da atividade e tal, tá tudo lá no Moodle. É só a gente ir acompanhando
lá também. Então, pode ser que alguém que não tenha olhado ainda o Moodle e tenha entrado na live hoje como retomada, pode estar meio aéreo aí, mas vocês vão conseguir se localizar quando vocês voltarem lá dentro. Exato, todos os textos estão lá, tá? Eu não tratei de nenhum outro texto que esteja fora do que foi estudado. Certo? Mais alguma questão? Alguém quer falar? Agora o cálice para sempre. Feito. Então, estendi um pouco mais sobre a questão da disciplina, falei Algo me diz que o professor Roberto caiu. Vamos esperar ele voltar um minutinho, gente. Daqui a pouco ele está de volta. Enquanto isso, enquanto ele não volta, para quem está com dificuldade, gente, de acessar o Moodle, está com pouca familiaridade ainda, ou se esqueceu realmente durante o período de férias, tenta chamar os tutores no grupo para a gente tentar mostrar para vocês. A gente vai mostrando passo a passo, mas assim, não pensem em desistir porque não estão conseguindo mexer com isso, pelo amor de Deus. Eu caí de novo, mas foi providencial, porque agora a gente vai... Acaba toda essa questão, nós vamos começar a tratar sobre uma outra questão. Tá bom? Então, que tinha ali, a gente já conversou. Agora nós vamos falar sobre o TCC. Então, não tem nada a ver com o que foi falado o TCC agora. Então, o que é o TCC? O TCC é o trabalho de conclusão do curso. Que isso é uma... Cada governo, cada ministro, eles acabam mudando as coisas. Antigamente era obrigado, depois não era mais obrigado, depois não ficou obrigado de novo. Bom, o que acontece? Hoje em dia a gente não tem mais a obrigatoriedade de que os alunos façam um TCC, um trabalho de conclusão do curso no final. Né? Ah, que bom, Andréia. Agora a gente falando do TCC, a gente vai pensar nisso. Então, não é mais obrigatório a fazer isso. Então, no curso 1, no curso 2, todo mundo tinha que fazer. Todos os cursistas. Né? E isso, às vezes, era muito bacana para alguns, para outros não tanto. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês. Depois pode ficar tranquila, que depois eu vou colocar também nos grupos. Ok. Aí, o que a gente fez? Nós colocamos ali toda a produção que nós temos até agora de cursistas. Do 1, do 2, o 3 ainda não, porque nós vamos começar, né? Mas em breve vocês vão estar ali também. Então, não era obrigatório. Era obrigatório. Então, a gente tinha que fazer. No curso 1 e o 2, a gente estava na dúvida, nós oferecemos, mas nós decidimos para o curso 3 colocar como algo optativo. O que significa? Vocês não precisam do TCC para finalizar o curso. Vocês vão precisar ter só as disciplinas, as notas nas disciplinas, que vocês já estão cansadas de saber que tem que ter pelo menos 75% das atividades feitas. Então, se você fez uma atividade final da disciplina e participou de um fórum, você já tem 75% na disciplina. 75% da disciplina significa que você tem nota 7,5. Ah, eu fiz todas as atividades, fiz atividade final e participei de pelo menos 2 fóruns, a sua nota é 10, porque você participou 100%. Tá? Então, isso que vai para o seu histórico escolar. O TCC, ele não vai aparecer no seu histórico, isso é importante. Por quê? Porque ele é optativo, não dá para você ter 2 históricos diferentes. Um com algumas pessoas que optaram por ele, outras não. Não vão ter. Tá? Ah, mas para que eu vou fazer, então, se não está no histórico? Mas, aí que a gente vai começar a compreender a questão do que vai ser o TCC. No ano passado, nos cursos passados, a gente tinha a possibilidade de fazer uma monografia, de fazer um artigo e de fazer um relato. Para esse ano, só artigo científico. Então, o que eu coloquei ali no texto para vocês, ali depois vocês vão dar uma olhadinha,
a produção, basicamente, ali o que mais tem é o pessoal da turma do curso 1, que já foi aprovado, eles escreveram um artigo, foi submetido e foi aprovado o texto. Tá? Outros ainda estão em processo, uns foi negado numa revista e está tentando na outra, outros não me falam que foi aprovado, então a gente sempre tem isso. Né? Eu fico o tempo todo pedindo nos grupos do curso 1, do curso 2, se tem alguém que já mandou, que teve texto aprovado em algum... Né? E aí as pessoas vão me falando, eu vou colocando aqui para vocês. Tá? O que é importante nesse material aí, que vocês vão perceber que nós temos todos os tipos de profissionais da educação. Nós temos um zelador, nós temos educador, nós temos coordenador, nós temos supervisor, nós temos diretor de escola. Tá? Ou seja, uma forma bem democrática que a gente tem. Tem outros artigos que foram aprovados que vão sair num livro, que tem de outras pessoas também. Tá bom? Então, quem sabe no ano que vem a gente não coloque vocês aí também, vocês têm o artigo aprovado. Então, como eu estava dizendo, vocês é optativo, então vocês não têm essa obrigatoriedade. Como vai ser o processo? Ah, eu vou ter que decidir agora. Não, você não vai ter que decidir agora. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso, para ver como que a gente vai fazer. Se você quer fazer o TCC, você vai avaliar o TCC ou não. Depois a gente vai enviar para vocês um formulário que vocês vão colocar se vocês querem participar ou se vocês não querem participar. Mas é obrigatório o preenchimento. Tá? Todo mundo vai ter que preencher. Se vocês não preencherem, eu vou ficar atormentando a vida de vocês com mensagem pelo WhatsApp, com mensagem por e-mail, vou atormentar os professores de turma até a gente conseguir que todos preencham. Tá? Porque isso é importante. Como que é feito o processo de orientação? Como eu falei, nós fizemos esse ano opção só por um artigo científico. O artigo científico, ele tem, eu não sei, tudo que vocês estão lendo até agora, todos os textos, é um texto científico, é um artigo. Então vai ser tudo daquela forma, que tem uma estrutura, que é formatado pela BNCC, pela ABNT, né, formado pela ABNT, que são as normas técnicas, né, normas brasileiras, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define como que você faz os espaçamentos entre as linhas, todos esses detalhes. Mas ele também tem uma estrutura lógica, que você tem uma introdução, você tem uma revisão bibliográfica, você tem uma metodologia, elementos de coleta de dados, você tem análise de dados, e você tem as considerações finais, você tem as referências biográficas, então você tem um texto inteiro. Só que a gente vai soltar vocês para fazer sozinho isso? Não. A gente vai ter o quê? Os orientadores. Qual é a função do orientador? O orientador é quem vai te ajudar, não vai fazer o seu trabalho, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai te orientar no processo. Ele vai te ajudar a entender sobre o que você quer trabalhar, sobre o que você quer pesquisar, como você vai pesquisar. E os orientadores, eles têm que ter, no mínimo, mestrado. Então, todos os nossos orientadores, eles têm que ter, no mínimo, mestrado. Por quê? Eles têm que ter uma vivência no mundo científico, com a questão da escrita, com a questão da pesquisa, para passar para vocês. Mas o que eu ganho com isso, Roberto? Só para chegar lá no final e ter meu artigo aprovado, eu vou te falar. Todos os cursistas que tiverem isso aprovado, eles mandam uma mensagem com uma alegria tremenda. A Adriana teve isso, né, Adriana? O dela não foi publicado ainda, mas foi. Como foi a sua alegria? Ela nem fala, conta um pouquinho sobre isso. Como é que foi o seu processo? Olha, durante o processo, eu tentei matar o Roberto de inúmeras formas, todas as semanas, dia após dia, eu acordava e ia dormir pensando no Roberto. Acho que eu pensava nele mais do que a esposa dele, mas não era com bons pensamentos. A ideia era matá-lo, porque ele me atormentou o tempo todo até que aquele artigo ficasse pronto. Aí eu enviei o artigo para submissão e foi muito rápido que eu recebi a resposta que tinha sido aprovada a submissão.
E eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz que eu quase atravessei a tela do computador para dar um abraço no Roberto. Eu era o orientador dela, né? Ele foi meu orientador. Ninguém queria orientar comigo, tá vendo? Não, e olha, de verdade, gente, não é porque ele está aqui, não, e não é rasgação de seda. Eu já tinha feito outra pós, eu já tinha passado pelo processo de ter que escrever alguma coisa academicamente, mas, assim, ele é extremamente linha dura. Ele faz a gente escrever até quando o cérebro está fora do lugar. Ele é ótimo, mas, assim, eu fiquei extremamente feliz. E agora, enquanto ele estava falando, de curiosa, eu entrei lá na revista só para confirmar, né? E ainda está em processo, né? Eles ainda não mandaram para publicação. Mas só de saber que deu certo, eu já fiquei tão feliz, porque o meu artigo científico, eu não ia escrever sobre o tema que eu acabei escrevendo. Eu fui convencida pelo Roberto a escrever sobre algo que eu vivi a vida inteira. E eu descobri que se eu não tivesse escrito aquilo, eu não tinha concluído, eu não tinha fechado um ciclo de tudo que eu pensei enquanto eu fui professora em sala de aula de teatro. Eu só descobri que eu tinha que falar sobre aquilo quando terminei de escrever o artigo. E eu acho que se eu começar a escrever ele de novo, Roberto, sai outro a partir daquele. Mas com outro orientador, né, coitada dela, né? Não, agora eu já apaixonei, agora eu aceito ser obrigada a escrever. Então, mas eu quis que ela falasse um pouquinho para vocês compreenderem. Depois o Mauro vai falar também, que o Mauro também escreveu um artigo, depois ele vai falar também. Então, quer dizer, não é só... Eu lembro que quando ela mandou para mim, ela mandou um texto e eu não estava entendendo. Você lembra disso? Ela não estava entendendo. Eu que falei, mas seu artigo foi provado. Ela não percebeu, eu que dei a notícia para ela que o artigo dela tinha sido aprovado, né? Então, estou falando isso sobre a questão da satisfação. Nós temos o Mauro aqui também. O Mauro, ele também foi cursista, ele fez um artigo, acho que o artigo seu não foi aprovado, mas ele teve um outro, ele teve um plus, né, Mauro? Né? Derivado do trabalho dele, ele prestou mestrado, né, Mauro? Fala um pouquinho. Tá podendo falar, Mauro? Posso sim. Que eu estava aqui, a gente fica até emocionado, né, Adriana, né, Roberto, porque assim, eu vou ser bem breve, porque às vezes eu também me estendo aí, né, Roberto? Então, assim, quando eu estava participando do curso, né, do curso passado, e foi, acho que o Rodrigo, né, o Rodrigo que tinha entrado, né? Quando eu fiquei sabendo, né, através do professor Flávio, das lives, né, que acho que o Rodrigo também foi cursista, né, ele se interessou em estar montando um projeto para participar do processo seletivo para o mestrado, né? Isso me tocou, falei, caramba, falei, mas poxa, é impossível, é muito difícil, entendeu? E realmente o processo não é fácil, né? Como a Adriana falou, né? É complicado, você se sente no projeto, você se sente sozinho, né? Eu comentava com o Roberto, né? O Roberto falou, Mauro, você, né? A gente pode ajudar, mas é você, é o seu projeto. Mas, enfim, né? Para nossa alegria, né? Não tenho palavras assim, mas foi aprovado, né? Eu passei no processo seletivo, né? O professor Flávio, né? É o meu orientador e eu deixo também bem claro, né? Até o posicionamento do professor Flávio não tá viajando, mas quando ele ficou sabendo, né? Que do meu interesse em participar do processo seletivo, né? Ele falou, Mauro, a partir de agora, né? A questão do seu projeto, ele era o meu orientador do TCC da pós, certo? Dessa pós aí que vocês estão fazendo. Então, peraí, você passou pelo processo de escrita, tudo, né? Isso, exatamente. Todo, como o professor Roberto falou, Mauro, você vai passar pelo processo seletivo do mestrado, né? Mas eu, como seu orientador no TCC, né? Da pós, não quero nem saber do seu projeto, né? E sim, daí foi quando ele ficou sabendo também que eu fui aprovado no processo, né? Estamos aí desenvolvendo aí
o mestrado. Então, algo que começou daqui, desse curso, entendeu? Tudo começou desse curso, e eu pensei que fosse impossível, né? E não é impossível, não, entendeu? Não é. É isso. Então, assim, eu só quis trazer um depoimento, porque são coisas, né, que cada um traz, né, que eu falei para vocês, tem um lado da felicidade, imagina a felicidade do Mauro quando viu o nomezinho dele lá aprovado, né, mas foi derivado do quê? Das lives e de um processo de orientação, né. Cada orientador tem uma forma de trabalhar com os seus orientandos. Eu não sou linha dura porque eu não sou duro, né, Adriana? Eu sou uma pessoa, mas assim, eu sou exigente. Porque ele só manda mensagem para a gente às 6h30 da manhã, gente, mas ele não é linha dura. Não sou linha dura, não, eu sou paciente. Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer com que vocês tragam as coisas, porque às vezes tem algumas coisas que estão no texto e a gente precisa organizar, precisa fazer com que o aluno pense. Mesmo questão da temática, quando ela falou da questão, você viu? Ela tinha 2 temas na cabeça. Então foi nas conversas que a gente foi acertando. Aí ela decidiu fazer um texto. Então, só para vocês compreenderem qual é a função do orientador, né? Qual é o tema que eu vou trabalhar, Roberto? Não sei, quem vai saber é você. Como que a gente vai saber? Existem algumas questões. Você vira assim, eu quero trabalhar, eu quero fazer um TCC, Roberto, eu não sei nem por onde começar. Não faço ideia de nada. Aí a gente tem todo um processo, né? Que a gente vai fazer o quê? Vai escolher um objeto, o que você faz? Eu sou educador infantil. Tá, você trabalha onde? Eu trabalho no mini grupo, criança de 3 ou 4 anos. Tá bom. O que você quer pesquisar sobre isso? Eu quero pesquisar o maternal. É muita coisa, né? Aí o orientador fala, tá bom, mas o que você gostaria de pesquisar? Eu gostaria de pesquisar como que a gente pode fazer o desenvolvimento motor, psicomotor da criança. Tá, bacana. Mas que mais? Como que a gente pode colocar, por exemplo, a dança no desenvolvimento psicomotor da criança? Entende? Olha, essas perguntas que que o orientador vai fazendo para você, ele vai delimitando qual é o tema da sua pesquisa. Então, a função do orientador é essa. Ele vai te ajudar nesse processo. Ele vai revisar seus textos, ele vai te falar como que você vai fazer a coleta de dados. Roberto, eu quero fazer um trabalho eu quero fazer umas perguntas para a criança. Precisa, sim. Todos os temas são relacionados ao que a gente está trabalhando, não pode pegar uma coisa distinta, tá? A gente tem que relacionar, não relacionar realmente o tema, tá, Cláudia? Mas os autores a gente tem que ver. Você não pode trazer autores que não fazem parte do texto. Então, isso é uma coisa que a gente, do escopo que a gente tem no curso. Então, a gente vai precisar trabalhar. Mas a questão temática pode ser qualquer tema, né? Claro, dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro o ano passado eu tive uma orientanda que ela trabalha na comunicação, ela é jornalista. Não trabalha na sala de aula, ela é professora universitária, mas não trabalha na sala de aula da prefeitura. Mas ela trouxe uma questão de como que o texto jornalístico pode ser tratado dentro da escola. E ela fez uma pesquisa com professores do fundamental, como que eles usam isso? Como que vocês, professores, usam o texto jornalístico na sala de aula? Tá? Então, só para vocês compreenderem que a temática pode ser, a formação de vocês pode ser, mas isso é a função do orientador. Tá? Então, além disso, o que escrever um artigo? Mas, Roberto, eu não estou nem um pouco preocupada, que eu não quero fazer mestrado, eu não estou nem um pouco se meu nome vai sair no artigo científico da revista A ou B, isso para mim não me importa. Tá. Mas o que isso pode me oferecer? O estudo científico que nos dá, que é algo que se pede do professor na BNCC, acho que na BNCC fala um pouco disso, da formação do professor, que ele tem um pouco dessa questão da formação da pesquisa, você acaba tendo um pensamento muito mais racional da sua sala de aula. Eu tenho uma amiga que fez o curso, e hoje em dia
ela tem um pensamento diferente da sala de aula, porque quando ela vai colocar um projeto, ela vai fazer uma atividade, ela vai fazer um projeto da sala, ela começa a estruturar dessa forma. Ela começa a olhar para a atividade, bom, quais são os objetivos que eu tenho? O que eu quero saber com isso? Como que eu vou atingir o objetivo? Como que eu vou fazer? Qual é o método que eu vou passar isso para os meus alunos para que eu consiga ter o resultado? Como que eu vou avaliar meu aluno? Esse é um processo do pensamento científico. Então a gente acaba desenvolvendo nos professores, mesmo que vocês não virem pesquisadores, né? Que vocês tenham essa reflexão, que vocês tenham essa condição de pensar cientificamente. Tá? Então, o convite é feito para isso. Pode falar, Adriana. Uma coisa, Roberto, que assim, do meu ponto de vista, eu acho que vale muito a pena fazer o artigo, é porque ao você se organizar e escrever e pesquisar e refletir sobre aquilo e ir trabalhando aquilo no artigo, conforme você vai passando por esse processo, exercitando esse processo, até a leitura de outros artigos científicos se torna mais fácil. Por exemplo, esses materiais que a gente utiliza na pós. Depois que eu consegui entender o que o Roberto estava me pedindo e como eu tinha que executar aquilo dentro do meu artigo, só o fato de fazer esse exercício me ajudava a ter um olhar diferente para todas as leituras a partir dali. Eu tinha uma dificuldade diferente da dificuldade que eu tenho hoje com relação à leitura dos artigos, porque hoje eu consigo entender a estrutura dele, eu consigo buscar a informação que eu necessito nele, eu consigo me orientar melhor, até mesmo enquanto leitora, a partir do exercício da escrita do próprio artigo científico. Então, acho que assim, independente, mas não vai estar no meu diploma, mas é uma coisa optativa, mas vai me dar muito trabalho. Eu acho que ainda assim é riquíssimo do ponto de vista pessoal, o quanto você cresce nesse processo. Eu acho que, assim, no meu caso, foi extremamente valioso ter passado por esse processo. É um exercício, assim, trabalhoso, penoso, mas que modifica a tua forma de enxergar dali para frente. Vou chamar o Marquinhos, fala um pouquinho. O Marquinhos, ele foi orientador no curso passado. Você não quer falar um pouquinho para a gente? Deixa eu me ajeitar aqui. Que eu escrevi aqui no site, né? Ouvindo a Adriana no chat. Ouvindo a Adriana falar agora, eu fiquei pensando, né? Porque o conceito da relação com o saber, eu ficava pensando, quais são as práticas que estão na base, né, da relação com o saber? E o exemplo da Adriana é perfeito, né? Essa relação que você vai criando com o texto, para mim, é uma das práticas que vai constituir a sua relação com o saber, que é sua, né? É você com o processo. Para quem pensa em fazer mestrado, é essencial esse processo. Se acostumar com o artigo, com a leitura científica, como o Roberto coloca. Então, é assim, é uma chance de ouro, porque vocês vão ter um orientador à disposição para procurar, para indicar texto, para praticar a escrita com vocês, para apontar o que pode ser reelaborado. Então, aproveitem. E, quem sabe, já em agosto vai ter o processo seletivo do PPGE. Quem sabe vocês já não vão estar lá prestando também, né? Isso. Do curso 2, acho que vai ter bastante, viu, Marquinhos? O Marquinhos, ele foi orientando o ano passado. Tá? Quem mais? Ô, Cláudia, quer falar um pouquinho também? Não sei se ela pode falar. Não sei se ela está ocupada. Se ela consegue abrir a câmera para falar um pouquinho sobre a questão de processo. Tá bom, ela não vai conseguir. Então, tudo bem. Na próxima você fala. Deixa eu ver quem mais. Quem mais trabalhou aqui? Não tem mais alguém que trabalhou com a gente? Mas acho que o Ramon, você fez mestrado, né, Ramon?
Oi, Roberto, foi? Você não quer falar um pouquinho para a gente? Porque ele é professor, né? Sobre essa questão também, não necessariamente do mestrado, mas a questão da escrita científica, como que ela é importante, porque ele é professor também, né? Sim. Então, isso é importante para você falar um pouquinho para a gente, para ele, sobre isso. É bem enriquecedor, né? Quando a gente escreve, quando a gente lê, principalmente, e aí tem as questões de criar parafrase, né? Parafrasear o autor, trazer citação, você começa a construir uma escrita que ela te traz clareza sobre o assunto, né? Ela tende como eu posso dizer? Te mostrar caminhos, o processo te enriquece muito, né? Então, quando é muito difícil, tem horas que trava, eu tive N problemas, sabe? Mas todo mundo sabe, quem é professor sabe, né? Quando você se esforça por alguma coisa e você consegue terminar e chegar num resultado bacana, a gratificação é enorme, né? É a nossa paga, né? Então, o artigo científico tem isso, da gente ir construindo devagar e elaborando a escrita, né? Tem tempo para fazer, o tempo, ele ajuda muito, né? Então, respeitar o seu ritmo também, mas é bem gratificante. Mas, Ramon, me fala um pouquinho disso. Você é professor, você trabalha na sala de aula, né? Sim. E como que esse processo da formação científica, você acha que altera a sua prática docente? O que você acha que esse estudo colabora com você na sala de aula? Sim. Eu escrevi sobre política, né? A formação política do professor. Então, me trouxe uma bagagem teórica que eu vi a sala de aula de uma outra maneira. Né? Mudou completamente a minha prática. Não era uma pesquisa voltada para a prática, exatamente, né, pedagógica do professor ali, mas influenciou sim, mudou até a prática, sabe? A forma como eu vejo. Eu até comentei num fórum que eu já usava a biografização, né? Era a narrativa de si, com a poética do artista, que era algo que eu sempre dava para os meus alunos, porque eu passei a achar isso muito importante. Então, a gente pede a poética, que é o que faz o artista se movimentar, fazer arte e tal, né? Que é a sua ideologia, sua visão de mundo. Então, pedia para os alunos isso, né? Qual é a sua visão de mundo, a sua história, o que você já traz, né? E me mudou, assim, bastante. Mas tem mais alguém que fez? Porque assim, estou chamando as pessoas que eu sei que tem formação. Tem mais alguém aqui que queira falar? Ou mesmo quem não fez, pode falar, pode abrir. Só respondendo rapidinho para a Lisolene. Lisolene, a partir do momento que a gente tiver quantas pessoas vão participar, né, do processo, que queiram participar, a gente vai ter o número de quantidade de alunos. Mas aqui nós temos o Marquinhos vai participar, eu vou participar, a Cláudia vai participar, o Ramon está na dúvida ainda. O Ramon, eu não sei se ele vai continuar como cursista ou se a gente chama ele para orientar, né? Mas deixa ele quietinho ali por enquanto, né, Ramon? Obrigado. Eu quero fazer, sim. O Mauro no futuro, né? O Mauro no futuro também vai. Mas se tiver alguém que queira falar alguma coisa mais sobre isso, pode levantar, pode tirar dúvida. Então, eu quis mostrar para vocês um pouquinho só a importância que a gente tem, trazer declaração de pessoas que fizeram o curso, que é possível que todo mundo faz. Eu coloquei no link ali os artigos para que vocês vejam que as pessoas que escrevem mesmo são todas pessoas que nem a gente, pessoas que trabalham, que estão na sala de aula, né? É um estudo. O artigo não é tão complicado como as pessoas imaginam, porque é algo que você faz no processo. Vocês têm até o final, vocês têm até outubro para fazer. Nós vamos começar em março, em outubro vocês têm. É um tempo bastante bacana para que vocês consigam fazer. Um artigo geralmente tem de 15 a 20 páginas, dependendo da revista. Vocês conseguem trabalhar. Tá? E às vezes até os próprios professores de turma, né, podem participar. Estou vendo a Carol aqui, olha aí, Carol.
Você pode participar também, pode escrever, pode fazer, que é algo que é para todo mundo. A gente pode participar, a gente pode. Eu recebi, teve um ano que eu recebi uma supervisora que pediu para mim, Roberto, você não quer me ajudar na escrita? Ela foi fazer mestrado, que é a Fabiana, que estava no curso de hoje. Ela não era cursista, ela trabalhava no curso, e ela também, ela começou no processo, ela começou a se desenvolver, falou, olha, eu quero fazer. Começou a fazer mestrado, eu ajudei, orientei ela a fazer o mestrado. O Daniel vai estar também. O Daniel vai estar. Vai estar o Daniel, aqui tem várias pessoas, aqui depende da quantidade de gente, mas o Daniel é um dos nomes que participou. Né? O Daniel, inclusive, ele é orientador, ele foi orientador de uma cursista que está lá. Ninguém vai querer fazer mais comigo, tá vendo, Adriana? Já está todo mundo aqui querendo o Daniel, tá vendo? Por sua causa. Mas eles não sabem que eles estão perdendo, é bom só. Vai sobrar mais Roberto para a coordenação do curso. Olha. Mas então esse é o processo que a gente vai ter. Então, se tiver 300 pessoas que queiram fazer o trabalho, a gente vai ter que arrumar. Não vamos orientar, não são 300 orientadores. Cada orientador depende, ele pode ter 3, 4 ou até 5 orientandos, que ele consegue trabalhar e trabalha em grupo. Né? Eu trabalhava bastante em grupo, fazer com que os cursistas conversassem entre si, apresentassem trabalhos. Então, cada orientador tem uma dinâmica. Tá? Então, isso a gente não faz interferência, a gente dá todo o suporte para eles, a gente vai dar toda a organização, todo o ambiente. Se vocês entrarem, se vocês olharem no Moodle, vocês vão ver que tem uma abinha ali bem no final, escrito TCC, que ela vai ser aberta só para as pessoas que forem fazer o curso. Que ali a gente vai colocar algumas informações, algumas questões, e a gente vai fazer todo o acompanhamento, porque vai falar, então não vai estar no histórico, eu posso fazer, largar a hora que eu quiser. Não, não é assim. Né? Quando você faz a opção que você vai fazer, a gente leva pessoas para fazer. Então, vocês precisam ter responsabilidade para conseguir fazer isso. Tá bom? Então, o que eu vou fazer rapidamente é falar mais um pouquinho para vocês, revisar um pouquinho sobre isso. Então, o curso, o TCC, não é obrigatório, ele é optativo por convite, vocês serão convidados a fazer ou não. O TCC será obrigatoriamente na forma de artigo, nós não vamos fazer em formato de monografia, tá? Nem de relato, vai ser formato de artigo. A escrita é feita entre o professor, o orientador e o cursista. Ele é feito dessa forma. Algumas pessoas me tinham me perguntado se pode fazer em dupla. Né? Eu vi outro dia te perguntado. Essa questão é uma questão difícil, porque no curso passado não podia, porque não dá para você dividir a nota por 2. Como agora nós não temos essa obrigatoriedade, a gente até pode aceitar uma dupla, trio não, por quê? Porque toda vez que, quando você for submeter seu artigo, você submete seu artigo junto com o nome do seu orientador. Então, nos textos que vocês vão ver lá, quando você vê meu nome, você sabe que eu orientei. Eu sou orientador ali, tá bom? Então, mas nada impede, desde que vocês queiram trabalhar sobre a mesma temática, se a gente consiga articular essas coisas. O que não pode é uma fazer e a outra vai ser só ter o nome, não, isso a gente não aceita. Tem que trabalhar junto. Claro que para facilitar, às vezes facilita. Aí uma faz a questão da revisão bibliográfica, uma faz uma outra parte. Dá para se fazer. Não é algo proibido, porque como não vai entrar no histórico como nota, como a gente entrou antigamente, né? A gente até pode fazer em dupla. Tá bom? Mas aí a gente vai analisar caso a caso. Tá? A gente vai conversar, eu quero fazer com a minha amiga aqui. A gente se dá super bem, mas vocês pensam totalmente diferente. Aí não dá certo. Eu quero estudar uma coisa, a outra quer estudar outra. Não. Tem que estudar a mesma coisa. Tá bom? É um trabalho que vocês vão fazer, mas pode ser feito. Não temos nenhum tipo de rejeição quanto a isso. Tá? Então, pode ser individual, pode ser em dupla, sempre avaliando, feito sempre com um orientador,
um orientador só, tá? A gente pode definir, como é que a gente define geralmente? Eu quero orientar com o Marquinhos, porque eu achei o Marquinhos ótimo. Tá, mas aí você vai falar sobre, você quer pesquisar sobre um assunto que ele não domina, né? Claro que quando a gente acaba estudando, a gente consegue compreender, né? Uma vez eu fui orientar um rapaz que ele foi fazer um trabalho, ele era da medicina. O meu conhecimento de medicina, eu não sei qual é o de vocês, mas eu acho que o meu não é zero, é menos zero, né? Não tenho nenhum conhecimento sobre medicina, mas eu sei como é que é a escrita acadêmica. Então, o que eu fiz? Eu ajudei na estrutura do texto. Agora, os autores, essas coisas não dá para fazer. Então, a gente procura fazer a escolha por área afim. Então, o que a gente faz? A gente pede, como é que vai ser o processo? Eu vou pedir para vocês escreverem algumas coisas. Vocês vão ter, quem aceitar vai ter algumas atividades. A gente vai fazer 2 semanas de atividades. Para quê? Para a gente descobrir o objeto de estudo. Vou colocar para vocês lá depois. Vai ter uma atividade para todo mundo, sem orientador. Eu quero trabalhar 3 perguntinhas. Vocês vão ter que responder. A partir dessas 3 perguntinhas, a gente vai ter uma ideia, aí vocês vão criar uma ideia para um trabalho. A partir dessa ideia, a gente começa a chamar, eu coloco numa, como é que eu faço? Como é que eu fiz no ano passado? Eu coloco todos os nomes, o nome do cursista, e coloco todos os temas de estudo. E aí o orientador que escolhe. Ele fala, olha, esse tema tem a ver comigo, esse tema aqui, por quê? Quando você trabalha na sua temática, ele vai poder te ajudar muito mais. Ele vai poder trabalhar com mim, vai trabalhar com música, vai trabalhar com arte. Para mim é muito mais fácil. Em tecnologia, por quê? Eu domino sobre isso. Eu quero trabalhar sobre questão de gênero, questão racial. Não é uma temática que eu domino. Entendeu? Então a gente tem pessoas que trabalham com isso. Nós temos professora que nem ano passado, nós tínhamos a Beth, que trabalhava com a questão racial, está no doutorado. Então, são pessoas, ela vai te dar um suporte teórico muito melhor do que o meu. Então é assim que a gente faz as escolhas. Roberto, mas eu quero fazer com o Daniel. Não tem problema. A gente pode. Tá bom, o Daniel quer fazer com o Daniel. Então vai fazer, não tem muito problema. Tá? Só tem uma pessoa que a gente delimita um pouquinho mais, é o professor Flávio. Porque tem hora que todo mundo quer fazer com ele. E ele não dá conta, coitado. Então, logo a princípio, ele não é escolhido. Né? Eu deixo o professor Flávio de fora, e eu também não escolho muito. Tá? Mas no meu caso, não é porque todo mundo quer fazer comigo. É porque às vezes sobrou aquele tema que ninguém quer orientar, eu vou lá e oriento. Tá? Então nós temos, eu e o professor, nós somos os 2 extremos da escolha. Mas para não deixar, eu consigo desenvolver até eu arrumar alguém que trabalhe na temática, ou então, quando eu não souber, eu pergunto, peço para o meu, já tive esse caso de orientando, pedi para a professora falar, teve uma vez que acho que foi com a Raquel, a professora Raquel que deu a live, eu falei, Raquel, o rapaz queria trabalhar sobre a questão de gênero, e tem umas temáticas, eu falei, não tenho leitura para isso. Né? E aí ela fez uma live com ele, conseguiu passar 2 textos para ele, eu aprendi os textos, e a gente acaba aprendendo, a gente como orientador, a gente acaba desenvolvendo esses textos com os cursistas. Então o processo vai ser assim. Aí vocês, o professor escolhe, aí vocês vão ser convidadas, aí já sabe quem é. Né? A Irene vai orientar com o Marquinhos. Então, o Marquinhos entra em contato e vocês vão ficar sabendo, a Irene também entra em contato, seu orientador é o Marquinhos, e aí ele vai fazer todo o processo de escrita. Aí é algo que a gente vai pensar depois como é que vai ser feito, o orientador pode fazer, vamos fazer tudo no Google Drive, as escritas. A gente vai pensar sobre isso, vai ser tudo dentro do Moodle. A gente vai avaliar isso dependendo da quantidade de pessoas. Se ninguém quiser fazer o texto e ninguém quiser fazer o TCC, aí a gente chora, né? Tem que ter pelo menos alguém fazendo, tá bom? Eu não aceito usar. Só que se não aceitar, se ninguém fizer a inscrição, sabe o que eu vou fazer? A gente vai sortear. A gente vai pegar todos os cursistas, vai colocar ali os 300 e pouco, não vou pedir para o Aldo criar um processo randômico, e a gente escolhe 60 cursistas.
60 cursistas vai ser bacana. Então, 60 você vai ser... Aí você recebe uma notificação. Você foi sorteada para fazer o TCC em artigo com o Roberto. Já pensou que prêmio? Ninguém vai querer isso, né? Tá bom? Então, brincadeira, a gente não vai fazer isso, tá? Mas só para vocês pensarem, já começarem a pensar sobre isso. Como eu me alonguei demais no primeiro, eu vou mandar para vocês também um material que eu fiz no curso 1. O que eu fiz no curso 1? Eu fiz um texto que eu faço uma análise da parte da introdução do... É isso aí, tá vendo? Foi suave de conhecer, né? Gostaram, né? Tem outras formas também. A gente pode fazer de várias formas. A gente pode escolher alguns de cada secretaria, né? A gente pode optar por essas coisas, né? Criatividade não falta. Mas voltando. Então, o que eu vou mandar para vocês? Eu ia passar aqui, é um vídeo de 18 minutos. Nele eu faço uma análise da parte introdutória de um texto de uma autora com o Charlot. Olha a pretensão minha, hein? Olha lá, ainda faço uma crítica ao texto do Charlot. Olha, eu estou podendo, né? Mas não, mais a questão de escrita, algumas coisinhas. Mas o que eu faço nesse... Eu mostro para vocês, desde a questão do que é o tema, do que é o objeto, do que é o objetivo, eu clareio ali para vocês as partes que tem num artigo científico. Mas vocês não precisam se preocupar que isso, cada etapa daquelas, quem vai fazer vai ser o seu orientador, de uma forma sistemática, de uma forma organizada. Mas eu só vou colocar ali para vocês compreenderem como que é a escrita, quais são os elementos que aparecem dentro de uma escrita científica. Então, eu faço uma análise de um artigo dele, tá? Então, eu vou pôr nos grupos, assim que terminar a live, eu coloco o link ali para vocês. Eu vou colocar ali, porque tem gente que vai receber e vai falar, mas o que ele está fazendo com esse link? Né? Eu vou colocar que é sobre o link, sobre o artigo. Uma questão que é importante que vocês observem, que ali é uma live que eu faço para os meus cursistas, para os meus orientandos, que já estão no processo. Então, eles já estavam passando por todas aquelas partes, eu fiz um de análise. Então, quando eu estou me referindo a eles. Eu vou falar, olha, aqui nós já estudamos, não é vocês. Tá? Mas eu acho que ele ficou bacana. Eu ia fazer aquilo novamente, mas eu acho que ia ficar cansativo, porque aí vocês podem colocar ali, aí vocês podem colocar no e-mail, no 2, né, para ficar rapidinho, né? Dá para fazer isso hoje em dia no YouTube, a gente pode conseguir fazer isso. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. A semana que vem, eu estava pensando em dar uma live de novo, mas eu não vou fazer uma live, eu vou deixar vocês mais um tempo para pensar sobre a questão do artigo. Na segunda-feira de carnaval, a gente inicia a disciplina 3. Não tem live. A disciplina 3 vai ser o quê? Vai ter o texto para vocês. Como sempre, vai ter um texto. Vai ter o fórum para participar. Tá bom? É uma disciplina da escola outra, com o professor Flávio. Na outra semana seguinte do carnaval, o professor retoma falando com a live. Então, essa primeira semana da disciplina não tem live, mas tem texto e tem atividade para fazer também, tá bom? E durante a semana, e no final da semana que vem, eu já passo mais informações também sobre essa questão do TCC. Então, se vocês tiverem algum amigo, alguma amiga que não pôde participar do curso, lembre sobre essa questão do TCC. Os professores de turma também que estão aqui já sabem como é que funciona, podem explicar para eles. Se tiver alguma dúvida, me escreva, tá bom? Alguma dúvida? Temos mais 6 minutinhos. Os professores de turma estão com alguma dúvida, os cursistas querem saber alguma coisa sobre o TCC, sobre a questão do artigo. Eu vou fazer a escolha randômica também, hein? Vamos usar isso, não? Alguém está fazendo alguma pergunta? Eu não estou vendo. Não, por enquanto nenhuma pergunta. Tá. Só. Vocês querem falar alguma coisa?
Marquinhos, você que participou do TCC ano passado, quer falar alguma coisa? Você acha que eu esqueci alguma coisa? Não, acho que tá bem fechadinho. Tá tudo claro? Esse primeiro momento, né? É. Depois piora. Mauro, você lembrou de algo? Adriana? Eu só vou dizer uma coisa, se eu e o Marquinhos participarmos da próxima live, é provável que você vai ter que realmente fazer um sorteio. Porque com a gente falando tão bem... De nada, mas tem o Daniel é bonzinho. Ela caiu, ela foi embora, a Elisaline. Ia brincar com ela do Daniel, mas o Daniel é um excelente orientador, também, como o Marquinhos. A Cláudia, eu não conheço a Cláudia, ela não trabalhou com a gente ano passado, mas a Cláudia também de Santa Bárbara, ela vai participar também com a gente nesse ano, ela foi convidada. Se tiver mais algo, se a gente precisar de mais gente, a gente vai convidando, né, Marquinhos? Eu fiz aquela lista o ano passado, foi com a nossa, a Josi. Foi a Josi. Falei, Josi, preciso de gente para orientar. Aí a Josi trouxe o Marquinhos para a gente. Né? Oi? Roberto, a Maria Menina fez uma pergunta aqui no chat. Ela perguntou se vai ter um tema. Então, o tema... Não, a gente vai trabalhar sobre as questões do que a gente está abordando no curso. Mas o tema é você que vai escolher. Mas a gente vai dar ferramentas para que você escolha, tá? Pode ficar tranquila. Tudo que eu falei, essa primeira etapa, eu que vou organizar, a gente vai fazer em 2, 3 semanas, que fazer algumas perguntas para vocês, até a gente chegar num tema, tá bom? Mas o tema é cada um pode colocar o seu. Eu quero pesquisar a música na educação infantil, eu quero pesquisar as políticas públicas dentro da educação básica, eu quero discutir sobre gênero, eu quero trabalhar sobre questão de cultura, qualquer parte, pode fazer. Né? Exatamente, os temas são muito amplos, e aí o orientador vai... Né? Uma vez, eu fiz uma pergunta, né? Eu fiz para um cursista, não foi aqui, tá? Foi num outro curso que eu dava aula, eu fiz para ele, você tem que escrever um tema, né? O que você quer estudar? Eu quero estudar a educação. Objetivo. Eu falei, qual é a pergunta? Tinha assim, tema, objetivo, pergunta e objetivo. Tema, educação, quero trabalhar estudar educação. Eu quero compreender a pergunta, quero compreender a educação. Objetivo, descobrir, responder a pergunta sobre o que é educação. Né? Ou seja, foi uma confusão danada, né? Mas, com o tempo, a gente vai organizando todas essas ideias para vocês, vai colocando como vocês vão enxergar, até vocês conseguirem ter o tema. Aí vocês vão ter pessoas como a Adriana, que tem dificuldade, tem 2 temas, às vezes tem 3 temas, e a gente tem que escolher um, tá? Mas isso é normal, tá bom? Mas todos a gente vai trabalhar com os autores e com a temática do curso, que vocês vão desenvolvendo durante as disciplinas. Tá bom? 2 minutinhos. Estou vendo a Carol de Santa Bárbara. Carol, alguma dúvida sobre... Porque agora as cursistas não vão perguntar para você só sobre a disciplina 2, elas vão perguntar também sobre o TCC. Está preparada? Razoavelmente. Não, eu anotei algumas coisas, mas você esclareceu bem. A Ana Carolina também fez uma pergunta que era da dúvida que eu também tinha, mas voltada à correção. Você esclareceu bem, obrigada. E em relação ao TCC também, eu acho que eu consigo responder o aluno, se ele vier me perguntar. Se eu não tiver, eu sei a quem socorrer. Obrigada. Chama os universitários, né? Isso. Chama os universitários. Mais alguém? Obrigado, tá, Carol? Mais alguém? Então é isso, pessoal. Então, boa noite para vocês. Vamos pensando no carnaval, quando vocês estiverem ouvindo as marchinhas, vão pensando, né, nos unidos do TCC, né? Pensando nas temáticas aí para a gente na próxima semana, tá bom?
Então, live a semana que vem a gente não tem, a gente volta daqui 14 dias. Abraço para vocês, boa semana, bom trabalho. Boa noite. Bom carnaval, bom feriado, e qualquer dúvida, Boa noite. chamem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.